Hoje nós vamos estar vendo transformações e personalização usando Altair. A gente vai ver algumas transformações de dados, como é que o Altair trata essas transformações e como a gente pode personalizar os gráficos depois de criá-los. Então, de novo, o link do repositório está aqui. A gente vai estar acompanhando esse segundo notebook no Colab. Eu já fiz o login aqui. A gente vai estar trabalhando em cima dele. A gente começa importando as duas bibliotecas que a gente vai estar usando sempre. Runway. Então a gente está importando o Altair e o Pandas e fazendo a leitura dos nossos dados. Está lá no GitHub. Perfeito. É a mesma base que a gente vai estar usando aqui. Então a cidade, data, a precipitação. Tarará. Essa aqui é o dados.csv, que é um pouquinho menor. E a gente também vai ver a base um pouco maior hoje. A gente vai começar falando de uma agregação simples, que é um histograma. Acho que vocês conhecem histograma. É muito comum para mostrar a distribuição dos dados. A gente vai estar vendo isso aqui como é que faz no Altair. Então eu vou pegar esse gráfico aqui como exemplo primeiro, ao chart, def, se a gente mostrar aqui só o X, ok, a gente tem nossa distribuição, aí eu vou tirar o zero. Muito bem, e vou distribuir em relação ao tempo. Tá. Agora a gente tem um gráfico igual a esse aqui de baixo. Só que esse aqui não mostra muita coisa pra gente. Mostra uma distribuição, é interessante, mas se a gente quiser uns valores mais compartimentados, a gente tem que criar um histograma. O jeito mais simples é com o argumento bin. E a gente diz que a gente quer compartimentar os dados. E pronto. O Altair cria esses compartimentos e coloca as nossas marcas visuais dentro dele. E agora a gente tem uma ideia da distribuição. Talvez não seja o número de compartimentos que a gente quer, então a gente tenta um outro número. A gente pode tentar aqui max bins, para tentar uns 20. O Altair que escolhe no fim das contas, mas a gente pode dar uma ideia. Agora parece uma distribuição que pode ter algum valor para a gente. Mas agora a gente pode fazer o seguinte: a gente pode trocar essa questão da data por uma agregação. A gente não quer mais ver pela data, a gente quer uma contagem, que a gente vê que tem vários espalhados. E a gente pode fazer isso só usando uma função de agregação. Então, ao invés agora de tu distribuir os dados pela data, que talvez não tenha valor, agora tu está contando os compartimentos. Então, ali tu tem entre 24 e 24,5, tu tem ali uma contagem pequena. Mas ali no compartimento perto do 26,5 para o 27, tu já tem muitos valores. Tem umas 80 medições. Então tu consegue medir algumas coisas desse jeito. E o jeito de fazer isso na Altair é com essas funções de agregação. Então aqui, primeiro, tu pega o teu eixo e decide o número de compartimentos com bin, que é um atalho. Pode fazer isso de outros jeitos também. E aqui, o teu outro eixo ele já não é um atributo do teu dataset. Ele já é em função do teu primeiro eixo. Então, tu vai fazer a contagem. Contagem do quê? Aí o Altair vai ver o que tu já especificou e vai fazer a agregação. Nesse caso é pela contagem. Então, ele contou aqueles círculos. Então, no que tu tinha antes... No que tu tinha antes essas agregações e os pontos espalhados pela data, agora só vai ter a contagem. E tudo bem, círculos eles são interessantes, mas agora tu tem a base zero, então tu pode usar uma barra assim mesmo. E agora a gente tem um histograma. Então esse é um jeito simples de fazer um histograma. A gente fez ele agora com 3 linhas, e é basicamente isso. Então a gente fez a contagem e fez a compartimentação.
E aqui embaixo tem o passo a passo também, para quem estiver acompanhando. A mesma coisa, aqui muda, tarará, e aqui eu mudo só a cor. E esse é o passo a passo. A gente vê aqui a distribuição, dá para ver que tem aqui muitas medições entre 25, 25,5 até o 28,5, 29. O que é interessante saber, que é um estado quente, né? Ainda falando do Pará. E o que é legal disso é que se tu faz com uma dimensão, no nosso caso a gente fez baseado no eixo X, tu pode fazer baseado nos dois. Porque o Altair já faz esse mapeamento se tu precisar. Então aqui no segundo exemplo, a gente já tem a temperatura no eixo Y e a pressão no eixo X. Então, e tu faz o mapeamento, ao invés de tu fazer agora diretamente na posição, tu faz tanto no tamanho quanto na cor. Então tu tem aqui os círculos que estão mapeados tanto o tamanho e a cor pela contagem. E tu consegue ver aqui a distribuição não só agora de uma dimensão, mas de como elas duas se relacionam. Quantas vezes aparece junto um valor de uma dimensão com outra, esses compartimentos, esses bins. Então aqui tu tem, ó, por exemplo, entre 1006 e 1010, tu tem um valor que aparece muitas vezes, 15, juntamente com a temperatura entre 20 e 26. Então tu pode encontrar algumas relações no teu banco de dados desse jeito. E aqui eu só troco o encode, só para aproveitar o espaço, né? Porque os círculos eles deixam muito espaço livre, e aqui os quadradinhos tu consegue ver as coisas mais juntas. E o que a gente fez com o count é uma agregação. A gente pegou o nosso conjunto e resumiu no número só. E tem várias outras que a gente pode também aplicar no Altair. Então a gente tem aqui a média, a gente pode contar a média de uma distribuição. Então aqui a gente tem a média da temperatura por uma cidade. E aqui está mapeando por ponto. Então a gente tem os pontos. E aqui a gente tem a média pela cidade, só que aqui a gente fez um sort. Tu pode usar também esse valor para manipular os teus gráficos, fazer ordenação. O argumento de ordenação ele pode vir através de um objeto, esse encoding sort field, mas se tu só quer o valor do teu atributo, tu pode só usar o descending ou ascending. Só que tu não tem acesso aos outros atributos. Aqui ele está fazendo pela ordem alfabética inversa, porque é texto. Né? Se a gente quiser usar um outro atributo, como aqui a gente quis usar a temperatura máxima para ordenar a cidade, então tu tem que usar esse argumento aqui. Se tudo está na documentação, não tem nenhum problema. Tudo bem? Opa. Aqui tem umas considerações em relação à base zero, que eu já falei. Se a base não for zero, é melhor não usar as barras, é melhor usar uma outra marca visual. Aqui a gente tem os quartis, mas se não me engano isso não é quartil, isso é um momento estatístico, mas serve para o mesmo propósito nesse gráfico. A gente consegue ver uma variação entre a temperatura mínima baseado em cada cidade. Então tu tem o alcance da temperatura. Tu consegue usar essas barras para medir o intervalo agora. Apesar de não ter a mesma base, mas tu consegue fazer comparações. Tu vê aqui Redenção tem uma variação grande. Tu vê que Medicilândia tem uma variação bem menor entre temperatura mínima. E eu acho que uma das coisas mais interessantes nessas agregações é essa questão de agregar o tempo. Então a gente vai usar aqui agora a nossa base de dados completa. Tem duas razões pela qual eu dividi essas bases de dados entre um conjunto completo e um conjunto reduzido, com menos cidades e menos registros. A primeira era para a gente poder fazer essas manipulações de tempo sem ter que carregar tudo toda hora. Então, como a base menor ela já está agregada pela semana, então é muito mais fácil de manipular. E a segunda é que se tu usar essa URL para criar um data frame, o Altair ele vai encontrar um problema que eu vou mostrar aqui. Vou criar aqui um df URL pd. Então, aqui está o registro completo. De hora em hora tem uma medição.
No nosso conjunto menor está de semana em semana. Mas aqui ficou muitos registros. A gente tem aqui no total, ó, 266 mil registros por 19 colônias. É muito registro. O que não é um problema se está carregando aqui. Mas volta aí, quando tu tenta usar isso aqui, eu vou até copiar isso aqui só para jogar o erro. A gente vai usar agora o df, o RL. Ele vai jogar aqui que o número de linhas é maior que o número de linhas no dataset é maior do que o permitido. Por que isso? Quando tu cria um gráfico usando a especificação com data frame, o que acontece é que tu envia todos os teus dados na especificação do VegaLite. Então tá tudo aqui. E isso fica enorme, né? É uma especificação gigante. Então 5.000 é um limite sensível, que tu consegue enviar as coisas de um lado para o outro na rede sem sobrecarregar nem os teus dados, nem a tua especificação, nem nada do tipo. Tu vai descendo aqui até o final. Quando tu usa o URL, que é o exemplo aqui que está aqui embaixo, o que acontece? Tu consegue executar, demora um pouquinho, que é grande, mas quando tu abre aqui no editor, o que ele faz? Ele mesmo, ele lê o teu conjunto de dados. O próprio Altair, o próprio VegaLite, ele cuida da leitura, ele cuida de criar as transformações. Então tu não passa isso na especificação. O que tu passa? Tu passa ou o teu endereço local ou o teu endereço remoto. No nosso caso é o endereço do GitHub, o completo.csv. E tu consegue fazer as manipulações normalmente. Então esse é um outro motivo pelo qual tu não pode confiar 100% nas especificações do Pandas. Por mais que seja mais simples de trabalhar. É que se tu tiver um conjunto de dados grandes, o Altair mesmo, ele não vai permitir com que tu faça isso. Tem jeito de desligar isso, tudo bem, mas mesmo assim é uma especificação grande, vai ficar no teu notebook, vai ficar no teu site, um negócio que é desnecessário ser tão grande. Então tu vai lá e aplica as tuas transformações diretamente no conjunto de dados que tu leu, tu deixa a tua especificação mais leve e também é um pouco mais clara, né? Porque a tua especificação vai estar no teu código ou vai estar na tua descrição da gramática. Tudo bem? Aqui nesse caso a gente fez a leitura pelo URL e a nossa agregação do tempo, que a gente começou falando, se distrair um pouco, que aqui pelas horas. Então eu posso fazer aqui também pelo mês, month, e agora a gente tem a distribuição pelos meses. Eu posso fazer pelo dia também, o dia do mês, acho que é day ou é days? Acho que é day. Então a gente ó, tem seguindo o. Aqui aparece 2 domingos, 2 segundas, porque ele está fazendo do dia 1 até o dia 31, que é a data do. Que é o dia do mês. É um argumento. Na documentação está especificado quais são os argumentos que tu pode usar para manipular tempo, que eu acho no Altair, no VegaLite, muito interessante. Que tu não precisa depender de uma ferramenta externa, de um outro modo de pensamento. Só coloca aqui tua função de agregação e ele já vai agregar para ti. E se é uma agregação desse jeito, tu também pode usar como argumento para outros atributos. Por exemplo, tu deixa aqui a hora, tu cria aqui um alt column month. Tá. Esqueci a vírgula. Tá, tudo bem, encontrei o erro. Eu tinha colocado um F. Então, quando tu. E a gente pode usar o argumento de coluna para criar um small multiple. Month, data, date. E pronto. Agora a gente tem a mesma distribuição, usando a agregação do mês e as horas do dia. A gente vê que é bem parecido, né? Porque não tem muito o que mudar nessa relação. Mas é interessante ver que é possível. Talvez no dado que você está usando, no conjunto de dados que você está usando, tenha alguma relação mais interessante. Tudo bem? E a gente também pode usar
transformações para criar novas colunas. Os criadores chamam de transformações avançadas. E a gente viu também que a gente pode criar agregações com as funções, a gente também pode criar desse jeito aqui. Então, essas transformações elas são divididas em algumas partes. A primeira que a gente tem aqui é de criar uma nova coluna, que é o Transform Calculate. Então, a gente pode criar uma nova coluna que é a diferença da temperatura máxima pela temperatura mínima. Aí, depois que tá criado, tu pode usar isso normalmente como se fosse um atributo, porque lá no teu conjunto de dados ele cria realmente uma nova coluna. A gente vai ver lá no editor do Vega. Então, o jeito de tu criar, tu cria um argumento com o nome do atributo que tu quer. E usando o datum, a gente viu no primeiro notebook, que é como tu acessa os dados de cada ponto do teu dataset. Nesses transforms é comum usar desse jeito, que aí tu pode fazer essas manipulações. E aqui a gente tem a distribuição pela hora, a diferença entre temperatura mínima e temperatura máxima, né? A variação. E também pode usar filtro. Então tu começa a acumular essas transformações que tu usaria no Pandas, tu pode usar diretamente no Vegalite. Tu até melhora a leitura, né? Porque tu sabe aqui, olha, eu estou calculando um campo novo, aí eu estou filtrando só para o mês 7. Aqui está 6 porque conta do zero, né? Mas aqui é o mês de julho. E agora tu pode criar um mapeamento, como a gente já viu, baseado nessas transformações. Então o que tu tem aqui? Tu tem o mês de julho. Tem a diferença de cada cidade no mês de julho. E aqui tu consegue ver que tem muita diferença de temperatura nos horários de 9 a 18, que é natural, já que o sol está alto, pode ter uma variação de umidade, de precipitação. Mas tu vê que tem umas cidades aqui com pouca variação. Tem Micilândia, tem Monte Alegre, tem Santarém, tu tem. Qual é aqui? O novo repartimento. Cadê o novo repartimento? Novo repartimento. Tem uma variação pequena. Então tu consegue ver que tem umas cidades aqui mais estáveis e outras e tu consegue comparar uma com a outra. Então tu pode usar esse tipo de transformações para fazer essas comparações. De novo, tu pode usar isso aqui para criar uns múltiplos, aí tu pode ver tudo e nem sempre é útil, mas é interessante saber que é possível. E aqui tu foca um pouquinho mais, tu pode usar o teu filtro junto com a sintaxe de JavaScript, tem o link da documentação aqui, pode dar uma olhada na especificação. Qualquer coisa não é difícil, também está na documentação do Altair. É um pouco de treino, né? Tu ir lá e manipular, mas aqui a gente quer no mês 7, novo repartimento. E tu consegue ver uma variação um pouquinho mais detalhada. Muda aqui a marca, mas tu mantém ainda a mesma transformação. Tem uma transformação que ela é interessante, que é a transform window, que tu calcula baseado numa agregação. Então aqui tu tem o teu novo atributo da base, tu tem aqui o teu filtro, e aqui tu faz uma agregação. Tu agrega a média, tu agrega as cidades pela média da diferença. Tu agrega a média da diferença pelas cidades, perdão. E tu pode usar isso aqui, essa agregação, para criar outras representações. Isso. Com o Transform Window. O Transform Window ele funciona em cima das agregações. Então tu tem que definir as tuas agregações antes. Em vez de definir dentro da tua especificação do teu canal visual, da tua variável visual, tu define aqui com o Transform Aggregate. Depois usa o Transform Window. Nesse caso a gente está criando um rank. É um pouquinho complicado de usar no começo. Acho que nesse notebook foi o que eu tive mais trabalho para criar o exemplo. Que eu tive que ver bastante documentação. Mas se tu quer alguma coisa parecida com isso, tu pode ver a documentação, tu pode ver os exemplos e tu pode copiar e colar e mudar conforme for preciso. Aí a gente vê aqui que a gente quer as primeiras 10 cidades com a maior diferença, ou é a menor. Ascende. A gente quer a menor diferença. Então Monte Alegre tem a menor, Santarém, Tucuruí, Medicilândia, até novo repartimento. Aí, a partir daí vai aumentando as diferenças.